Eu gostaria de, nesse momento, saudar a todos com a paz do Senhor, aqueles que nos assistem pelo canal 14 ou pelas redes sociais. Eu saúdo a todos com a paz. Queria também agradecer ao nosso muito digno pastor presidente pela oportunidade que nos dá de, neste momento, através desse espaço, trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Eu queria convidar você, amigo, a abrir a sua Bíblia e a acompanhar a leitura juntamente comigo. Com certeza Deus tem uma palavra ao seu coração. Abra a sua Bíblia no livro do Patriarca Jó, capítulo de número 29. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: A quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondiam e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho dava testemunho de mim. Esse é o texto que Deus tem colocado no meu coração para trazer uma reflexão da parte dele, e eu conto com a graça do Espírito Santo e que ele possa falar aos corações neste momento. Esse texto em que nós lemos o Patriarca Jó, ele está falando de certa forma saudosista a um tempo da sua vida em que ele tinha tudo da parte de Deus. É claro que Jó, neste momento, está vivendo um momento de tribulações. Ele havia perdido tudo o que havia conquistado, da parte de Deus, porque Deus havia permitido que o nosso adversário provasse a vida de Jó, de uma forma em que Deus queria mostrar que Jó era fiel, independente daquilo que ele tinha, porque o que era mais importante era o relacionamento que Deus havia construído com Jó. Bom é ser amigo de Deus, e independente do que nós temos ou somos ou almejamos ser, o que importa verdadeiramente é estar em comunhão com Deus. Aquele que tem Deus, ele tem tudo na sua vida. Não adianta ter muita riqueza ou muitos bens com a ausência de Deus. Bom é estar com Deus, e é claro que uma vida com Deus é uma vida cheia das delícias que vêm da parte dele, porque o prazer de Deus é abençoar a vida daquele que ele ama. Mas neste capítulo 29, nós tiramos algumas lições. Jó, no momento de saudosismo, no versículo 3 e 4, ele fala acerca de dois momentos. No versículo 3, ele chega a dizer que ele tinha a luz de Deus que resplandecia sobre a sua cabeça. No versículo 4, ele diz que o segredo de Deus habitava a sua tenda
na sua juventude. E quando nós lemos esses 2 versículos, há uma grandiosidade espiritual para extrairmos para a nossa vida devocional. Quando Jó fala que a luz de Deus brilhava sobre a sua cabeça ou a sua candeia, Jó estava dizendo que Deus falava com ele. Não havia dúvidas na mente de Jó, porque ele tinha um contato. Luz fala de esclarecimento, fala da palavra, fala de revelação. Quando nós vivemos uma vida de comunhão com Deus, na nossa mente não há dúvidas, não há sombras, porque a luz de Deus brilha sobre a nossa cabeça. Por isso que aqueles que não têm a luz do Evangelho na sua mente, ele vive confundido, mas aquele que conhece a verdade e que Cristo habita dentro dele através do Espírito Santo, a sua mente brilha, porque Deus tira todo tipo de dúvida e embaraços do adversário. E Jó continua dizendo que o segredo de Deus habitava a sua tenda quando ele era jovem. E o segredo de Deus fala de projeto. O que Jó estava dizendo é que na sua mocidade, foi uma mocidade dividida com Deus. Bom é quando a nossa vida está nas mãos do Senhor e que ela faz parte de um projeto, onde Deus começa a construção desde a sua base até o seu acabamento. Quando Deus é participante ativo da nossa vida. O que Jó queria dizer é que, enquanto ele era jovem, Deus visitava a sua cama ou a sua tenda e conversava com ele sobre o futuro. E o que ele era hoje era parte de um projeto que Deus tinha traçado. Oh, meu querido, como é bom confiar em Deus. Como este Deus é grande, porque Ele traça todos os caminhos na nossa vida. Ele começa e Ele termina. Dele é o querer, também o efetuar. E aquele que se coloca na mão de Deus, dessas mãos poderosas, ele pode confiar que Deus cuida dos mínimos detalhes. Mas Jó está neste momento falando de forma saudosista. Ele chega a dizer que quando ele chegava, os velhos e sábios se colocavam em pé, e quando ouviam ele falar, temiam e o tinham como bem-aventurado. Mas Jó está dizendo isto porque ele considera que Deus o abandonou. No contexto deste capítulo, Jó está considerando que Deus está em silêncio com ele. E ele está com saudades de ouvir a voz de Deus. E nós encontramos alguns reflexos do silêncio de Deus na vida de Jó. No capítulo 3, no versículo 1 ao 4, Jó chega a amaldiçoar o dia em que nasceu, chegando a dizer que até a notícia, quando ele saiu da madre e foi levado ao seu pai, dizendo, nasceu um homem, até esta notícia era maldita. Em Jó, capítulo 17, versículo de número 1, ele está desesperançado. O silêncio de Deus causou desesperança em Jó. E ele chega a dizer que sentia os seus dias indo embora, restando apenas a sepultura. Como é ruim não ouvir a voz de Deus. O silêncio de Deus muitas vezes nos incomoda e traz algumas coisas negativas no nosso coração. Você pode estar num momento de dificuldades em que não está ouvindo mais Deus falar com você, mas continue ouvindo esta reflexão. Deus tem uma resposta para as suas dúvidas. Jó, diante de todos esses reflexos negativos, no capítulo 19, versículo de número 6, ele chega a colocar a culpa em Deus, dizendo que era Deus que havia o colocado nesta situação de dificuldades.
Mas no capítulo 38, versículo de número 1, a Bíblia vai nos dizer que Deus respondeu a Jó. No capítulo 37, versículo de número 15, há uma afirmação muito conhecida dizendo que nós não conhecemos qual a forma que Deus opera. No capítulo 38, versículo 1, diz que depois destas coisas, Deus se apresentou a Jó e disse: quem é esse que fala sem conhecimento e escurece o meu conselho? Oh, meu amigo, muitas vezes o silêncio de Deus é porque Ele está trabalhando ao nosso favor. Você não sabe quais os caminhos que Deus traça para a nossa vida, porque muitas vezes uma resposta da parte de Deus, nós vamos atrapalhar o que Deus tem traçado para nós. E como lidar com este silêncio? Eu queria concluir com Mateus capítulo 15, versículos 21 em diante, quando Jesus encontra aquela mulher cirofenícia. A Bíblia diz que ela veio gritando e os apóstolos chegam a dizer: mestre, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Mas Mateus diz que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. E como ela venceu o silêncio? Com a adoração. A Bíblia vai dizer que ela se joga aos pés de Deus, aos pés de Jesus, e diz: mestre, tem misericórdia de mim. Jesus chega a dar uma resposta dura, dizendo: mulher, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e lançar os cachorrinhos? Mas quem está disposto a adorar, ele adora independente das situações ou da resposta de Deus. E ela diz: mestre, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aquilo mexeu com Jesus. Jesus a despede em paz e ela foi para casa com a sua vitória. Vença o silêncio de Deus com adoração, quebrante o seu coração, pare com indagações e inquietações e comece a adorar, que Deus vai lhe responder. Eu quero neste momento orar pela sua vida, que você possa receber a ajuda do Espírito Santo. Pai de misericórdia, Deus de graça, estamos neste momento, Senhor, orando pelos teus filhos, que estão aguardando uma resposta da tua parte, mas o Senhor tem ficado em silêncio com eles. Ó Pai, tu tens muitas formas de trabalhar e neste momento eu quero orar por eles. Estende a tua mão, que sejam fortalecidos pelo poder da tua palavra e possam permanecer nos teus caminhos. É o que eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Continue acompanhando a nossa programação e seja edificado e abençoado em nome de Jesus. Amém e amém.